Estamos aqui no nosso quarto Odonto em Casa, aqui na minha casa, e hoje com convidados especiais, os professores Roberto Franklin e Dani Miranda, professores das disciplinas de endodontia e prótese dentária da Faculdade Paulo Picanso, professores esses também que estão presentes na nossa pós-graduação e que hoje vão linkar, vão somar os seus conhecimentos para a gente falar dos retentores intrarradiculares, né, de dentes tratados endodonticamente. Aqui, hoje, nós vamos aproveitar para passar um pouquinho de informação para você que é estudante de odontologia, para você que é profissional da área, para você que quer aprender um pouquinho mais. Nosso canal no YouTube, acesse o nosso canal FACPP, nós já estamos no nosso quarto Odonto em Casa, já com mais de 1000 visualizações dos nossos vídeos, passando essas informações nesse período de quarentena, né, onde os meus convidados tiveram todos os cuidados ao vir à minha casa, ao estarem isolados, ao quererem passar esse conhecimento para vocês, né, vieram descalço, com o uso do álcool em gel, conversamos um pouquinho, né, trocamos experiências aqui nesse período de quarentena e vamos falar um pouquinho agora para vocês de odontologia, ok? Muito obrigado por terem aceito o meu convite, Dani e Roberto. O que eu queria perguntar para você, eu vou começar com a Dani, né? Falar um pouquinho, né, o que é endodontia, o que é esse tratamento de canal, que muitas vezes é muito mistificado, né, pelos nossos pacientes. Né? Tudo bom, Dani? Pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Olá, oi Gracêmia, oi Roberto, que prazer estar aqui com vocês. Esses momentos difíceis, a gente se junta sempre para poder passar um pouquinho mais do nosso conhecimento, da nossa experiência clínica para os nossos alunos e para as pessoas que querem saber um pouquinho aí sobre endodontia e sobre prótese. E aí vem aquela pergunta, né? O que é tratamento endodôntico? O tratamento endodôntico, na verdade, é o que se chama de canal. O que é esse canal? Dentro do nosso dente, a gente tem os tecidos duros, que é o esmalte, a dentina, e lá no meio do dente a gente tem a polpa. E é nesse tecido onde ficam os vasos sanguíneos, os nervos, algumas fibras. É um tecido conjuntivo. E é esse tecido que dá vitalidade ao dente. E o tratamento endodôntico, que é remover todo esse tecido que se encontra dentro do dente e substituí-lo por um material inerte. Um material que está lá para preencher aquele espaço. Mas aí a gente pergunta, por que precisa fazer isso? A maioria dos casos é a famosa dor de dente. A pessoa, né, tem uma cárie, não cuidou direitinho dos dentes, não fez uma boa alimentação, e aí gerou uma cárie nesse dente. E essa cárie ela vai crescendo, vai pegando os tecidos duros dos dentes até que ele chega na polpa. E quando chega na polpa, acontece a infecção. As bactérias que vêm junto com essa cárie infeccionam a polpa dental e acaba que a pessoa sente dor. É a famosa dor de dente, né? Tem várias etapas e vários graus de inflamação nessa polpa. E aí o dentista endodontista tem a missão de remover todo esse material mole de dentro do dente, preparar esse dente, fazer uma modelagem nesse dente, é o que a gente chama de preparo químico-mecânico. A gente usa a mecânica, usa sistemas mecanizados, usa limas, instrumentos que a gente consegue modelar dentro desse dente e também limpar através da substância química. E aí a gente tem várias substâncias que a gente pode utilizar. Então, isso é o tratamento endodôntico. Então, ele está indicado principalmente quando a gente tem uma situação de cárie ou quando a pessoa leva uma queda que machuca esse dente, rompe essa polpa, ou até mesmo, às vezes, o dente está normal, não tem nenhum problema, mas por uma indicação protética, vai ser necessário colocar um pino dentro desse dente. E aí, nessa situação, a gente também precisa fazer o tratamento endodôntico. Muito bem, Dani. Eu queria também, como você relatou aí, né, as causas que levam a um tratamento endodôntico e também tem as contraindicações. Quando é que você não opta em fazer quando é que aquele dente que a gente está olhando para ele, analisando ele, quando é que não é indicado? Quando eu posso descartá-lo? Quando eu posso fazer, né, como
programas anteriores, nós já falamos de cirurgia, nós já falamos de implantodontia, né? Quando é que é a indicação de fazer uma reabilitação com o uso de pinos, com o uso de retentores, e quando aquele dente não está indicado sim para a cirurgia, sim para a implantodontia, quando é que não é indicado fazer um tratamento reabilitador associado a um tratamento endodôntico? Perfeito, Gracêmia. Existem várias situações onde essa decisão de fazer ou não o tratamento endodôntico fica envolvido, né? E isso depende muito do paciente, depende muito também dessa conversa com o profissional, certo? Às vezes, o dente até dá para recuperar, dá para fazer o tratamento endodôntico, mas a pessoa não tem condição de depois tratar o resto desse dente, fazer a coroa do dente. Então, o custo acaba sendo um fator de contraindicação, caso a pessoa não vá conseguir dar continuidade ao tratamento. Como eu falei anteriormente, o tratamento endodôntico é o tratamento da raiz do dente, a parte que a gente não vê, a parte que está dentro do osso. Mas a coroa, que é a região que a gente vê, precisa ser feito depois do tratamento endodôntico. E aí, quando essa coroa está muito destruída, a ponto de não ser mais possível nenhum tipo de tratamento, também não adianta fazer o tratamento endodôntico. Não adianta a pessoa se submeter a um tratamento, a fazer todas essas etapas, a modelagem, preparar tudo e depois perder o dente porque não fez a reabilitação posterior. Então, dependendo do remanescente dentário, a gente tem que fazer essa opção entre ficar ou não com o dente. E aí é onde entram os pinos. Os pinos intrarradiculares, eles servem justamente para melhorar essa retenção, e aí o professor Roberto pode falar melhor para a gente sobre isso. Olá, professor Roberto. Seja muito bem-vindo aqui, né, à nossa casa, passar um pouquinho desse conhecimento, porque hoje a gente sabe que o pino é a salvação, né, principalmente a nossa clínica integrada, onde muitas vezes o nosso cliente, né, o nosso paciente da integrada, ele vem da disciplina de endodontia com o tratamento de canal, querendo reabilitar, né? E quando é que a gente deve? E muitas vezes aquela reabilitação, como já foi relatado também em um outro programa anterior com a professora Nayane, não é mais possível fazer aquela restauração, destruição demais naquele dente para a gente restaurar apenas, né, com a resina composta, né, com os materiais de uso direto. Então, os pinos vêm justamente para dar aquela possibilidade, né, retenção para aquelas restaurações imediatas. Então, boa noite, Roberto. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esses pinos. Ok, professora Gracêmia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à Faculdade Paulo Picanso, né, na pessoa da professora Gracêmia, pelo convite e por ter nos recebido tão bem aqui na sua casa. Tá? Então, muito obrigado. E também queria agradecer a você que está em casa nos assistindo. Tá bom? Então, os pinos realmente são uma alternativa excelente para aqueles dentes que têm uma coroa que foi extremamente perdida, né? A substância coronal foi perdida por um processo carioso, por um trauma, e futuramente vai ser reabilitado, né? Esse dente ele vai ser reabilitado com uma coroa protética ou com uma restauração direta, tá? Então, essa coroa, essa restauração, ela precisa ter um meio de retenção, né? E são esses pinos, né, que são elementos, que são componentes instalados dentro do conduto radicular do dente tratado endodonticamente, e essa porção do pino ele vai servir de base, né, para sustentação e retenção da futura restauração, seja ela direta ou indireta, ok? Então, quais são as vantagens desses pinos? Né? Nós temos pinos metálicos, são pinos metálicos fundidos, né, que a gente precisa, né, que o paciente vá ao consultório, a gente faz a modelagem desse conduto com uma resina no caso resina acrílica. Essa técnica precisa que esse material modelado em resina vá para o laboratório e em uma segunda consulta seja instalado, seja cimentado. Né? Os pinos de fibra de vidro, eles têm uma grande vantagem porque eles são instalados na mesma seção. Então eles podem ser já instalados, preparados, né, confeccionado um provisório já sobre esse pino. Ou mesmo pode-se partir para a coroa definitiva. Como assim? Na nossa faculdade a gente tem sistema CAD/CAM, né, temos scanner, temos fresadoras, né, à disposição dos alunos através da liga de planejamento ou através da pós-graduação. Né? O aluno instala, né, o pino de fibra, prepara aquele remanescente coronal, já faz o escaneamento,
daquele dente pilar e já fresa com um bloquinho de cerâmica, né, já a coroa definitiva. Então, na mesma consulta, o paciente ele já chega, coloca o retentor intracanal, o aluno já faz o preparo, o escaneamento, a gente faz a fresagem dentro da faculdade e cimenta na mesma sessão, né? E essa técnica, né, dos pinos de fibra de vidro são excelentes, principalmente para a área onde exige estética, né? Porque a gente consegue favorecer um substrato, né, da cor do dente natural, ou bem próximo do dente natural, diferente do núcleo metálico fundido, né, que tem uma dificuldade imensa da restauração definitiva compensar aquele substrato escuro que é o metal, tá? Então, outra vantagem enorme, né, dos pinos de fibra de vidro, eles têm propriedades mecânicas semelhantes à do dente natural, diferente dos pinos metálicos fundidos, que eles são extremamente duros, resistentes. E se o paciente, por algum acaso, né, fizer alimentação e morder alguma coisa mais dura, isso pode vir a quebrar, fraturar o dente. E o paciente pode vir a perder esse dente. Então, é mais fácil, né, numa situação dessa. É muito mais favorável um pino de fibra de vidro, que ele viria a fraturar o pino, preservando o elemento radicular e sendo feito um novo pino e uma nova coroa, tá? Outra vantagem é a agilidade, né? Pela a necessidade de apenas uma sessão. Então, isso aí é excelente para o paciente. Quais são as indicações desses pinos de fibra, né? Eles são excelentes para a área estética, porém a literatura preconiza que o remanescente dental tenha pelo menos 2 milímetros de altura coronal e também de espessura, tá? E como contraindicação principal é se não houver, né, esse remanescente coronal de 2 milímetros de altura e de espessura. Essa contraindicação ela é relativa, gente, porque hoje com os materiais, né, com os cimentos, com as resinas, com os próprios pinos, né, isso dá bastante segurança para que a gente possa trabalhar, substituindo quase que completamente os núcleos metálicos fundidos, tá? E como indicação, né, a gente pode utilizar os pinos para reter uma restauração direta. Nem sempre os pinos de fibra de vidro estão associados a uma coroa protética. Eles podem reter uma restauração direta. Por exemplo, um molar superior com 4 cúspides. O paciente perdeu uma cúspide, né? Relativamente se forma uma cavidade extensa. Então os pinos podem ser instalados para reter a restauração, ok? É importante a gente lembrar que os pinos eles não têm a função primordial de dar resistência ao dente, tá? A função principal do pino é reter a restauração, tá? Mas, Roberto, quais são os cuidados prévios que a gente tem que ter antes de colocar esses pinos? Bem, professora Garcia, boa pergunta. Realmente, a gente tem que ter muita cautela, né, quando esses pacientes chegam no nosso consultório, ou na clínica, na faculdade, onde quer que seja. Né? Não é porque o dente está tratado canal que a gente já de imediato começa a desobstruir e já coloca o pino. A gente precisa avaliar como é que está aquele elemento dental. Então, primeiro, uma avaliação clínica, né, bem feita, avaliar se o material provisório está vedando a cavidade, se não existe nenhuma contaminação, se não existe nenhum tipo de infiltração, né? A gente precisa avaliar se existe ainda tecido cariado, dependendo da quantidade, né, do tempo que o paciente levou para chegar até o tratamento reabilitador, pode ter havido algum tipo de contaminação e instalação do processo carioso, tá? Outra coisa importante, a gente precisa remover qualquer tipo de material restaurador antigo, né, que ficou lá, porque com os pinos a gente vai ter uma base também em resina e isso vai ser substituído por esse novo material, tá? E por fim, a gente precisa fazer uma avaliação endodôntica bastante criteriosa, tá? Uma avaliação radiográfica, uma avaliação clínica, que eu acho que a professora Daniele tem muito mais propriedade para falar sobre o assunto, professora. Isso aí, Roberto, verdade. Quando a gente vai fazer um tratamento reabilitador, a gente tem que pensar como é que está esse canal antes, né? E aí a primeira coisa que me vem à cabeça, se você faz um tratamento endodôntico e não faz a blindagem, se o dente está aberto, se está em contato com a saliva, então a gente já pode duvidar desse canal. Por mais que você radiograficamente veja que o canal está ok,
está no comprimento de trabalho legal, está bem fechado, o canal em si, a obturação, não tem espaços. Mas mesmo assim, se o dente não está com um bom curativo, que a gente chama que é uma restauração provisória fechando esse dente, se ele está há mais de 30 dias aí em contato com a saliva, então isso por si só já é um indicador da necessidade de se fazer um retratamento antes de colocar esse pino e essa coroa. Um outro fator, obviamente, é a dor. Se o paciente está sentindo dor, ou se ele sente dor quando morde, ou quando aperta o dente, ou quando a gente faz um exame que chama palpação, que a gente pega aqui pertinho da raiz do dente, nessas situações também está indicado fazer um retratamento antes de dar continuidade ao tratamento reabilitador protético. Uma outra situação é, às vezes, o paciente nem sente dor, mas quando a gente faz a radiografia, a gente vê que lá na raiz do dente, próximo ao ápice do dente, a gente encontra uma região infectada, tem uma lesão periapical, que a gente chama. Então, nessa situação, também é indicado fazer um retratamento prévio. E aí, quando a gente pensa em retratamento, já imagina-se, né? Um tratamento endodôntico já é difícil. Às vezes, o dente tem 1, 2, 3 canais e uma complexidade desses canais, do sistema de canais radiculares. Então, isso tem uma dificuldade maior na hora da gente fazer a modelagem desse dente. Para isso, a nossa tecnologia, que hoje aqui está facilitando a vida de todo mundo, permitindo aqui essa gravação para vocês que estão aí em casa, não podem sair, nós todos de quarentena, mas essa tecnologia também veio para a endodontia. E aí a gente usa na faculdade, temos lá disponível para os alunos, até na graduação, inclusive, a gente usa os localizadores foraminais, que servem para quê? Para a gente medir exatamente o comprimento desse canal. A gente consegue, com esses localizadores, que são equipamentos eletrônicos, fazer essa medição precisa. Então, isso é extremamente importante na endodontia. Antes, a gente trabalhava meio às cegas, a gente media esse dente na radiografia e nunca era um tamanho exato, porque a radiografia ela tem distorções. E hoje, isso a gente consegue contornar com o uso dos localizadores. Além disso, a gente tem também disponível lá na faculdade motores, que são motores elétricos, e você usa limas que fazem diversos movimentos rotatórios, reciprocantes, e essas limas permitem um tratamento muito mais rápido. Essa modelagem, que antes era feita na mão, que o paciente tinha que ir 1, 2, 3 sessões no dentista para conseguir concluir um canal, hoje é possível se fazer em uma sessão ou 2 sessões, dependendo aí da situação clínica, da habilidade do aluno que está fazendo. Mas o importante é que a gente tem esse recurso disponível, né? Os alunos lá, a gente tem um projeto de extensão, chama-se Paramolar, e nesse projeto os alunos já aprendem a usar esses motores, já usam os localizadores, né? Os localizadores são usados também na graduação. E a gente também tem uma ferramenta espetacular dentro da faculdade, que são os microscópios. A gente tem microscópio no laboratório, e os alunos já no laboratório conseguem usar essa magnificação, conseguem visualizar esses canais de forma muito mais clara, facilita demais o tratamento, e na clínica também, tanto na graduação, como na pós-graduação, como na extensão paramolar, em todas essas situações, a gente tem o microscópio disponível. Todos esses recursos permitem um tratamento e um retratamento com muito mais eficaz, muito mais rápido, com um grau de sucesso muito maior. Então, precisa sim ser avaliado esse canal antes de colocar um pino, antes de fazer uma coroa, até porque isso exige um custo. Fazer esse pino, fazer essa coroa é um custo também para o paciente que chega lá na nossa faculdade. Então, a gente precisa fazer essa avaliação antes de partir para a segunda etapa. Inclusive, Dani, eu estou aqui impressionada com a tecnologia, principalmente nos tratamentos endodônticos, que na minha época era só radiografia periapical e lima com técnicas manuais. Mas diante de tanta tecnologia, eu agora descobri como é que está mais fácil, né? Está muito mais simples fazer um tratamento endodôntico, que muitas vezes eram feitos em 3, 4 sessões, ok? Hoje em dia você está lá com uma radiografia, que muitas vezes não é mais a técnica convencional, que é a radiografia periapical. Vocês têm hoje as tecnologias digitais, né, para fazer a aquisição das imagens. Depois, você me relatou que usam os localizadores foraminais, né, para ver lá o ápice radicular, e ainda tem um motor para fazer as técnicas rotatórias de instrumentação, né? E para completar, ainda faz tudo isso auxiliado pelos microscópios.
eletrônico, né? Tanto no laboratório quanto na clínica. Eu vou lhe dizer, amiguinha, assim é fácil fazer canal. Aí o professor Roberto ainda completa dizendo que tem scanner para fazer as moldagens digitais e ainda vai colocar peças na mesma seção com fresadora. É muita tecnologia. Isso é uma coisa muito recente, porque na minha época não tinha isso não, viu? Há alguns anos atrás. Gracêmia, é verdade. A gente tem muita tecnologia a favor da endodontia, isso eu não nego. Mas vou te contar um segredo. Quando o canal complica, sabe o que salva? A mão, ó. A técnica manual, a destreza manual. E eu sou como você, viu? Eu sou endodontista raiz. Eu peguei o canal todo feito na mão. E o meu amigo Roberto aqui também não vai fugir dessa história, não. Que ele também é meu contemporâneo. Não, eu sou de outra geração. Eu já sou moderno. Não diga isso. Vocês não são da época da televisão preto e branco. Eu sou da colorida, viu? Ah, muito obrigado, viu, Roberto? Mas eu quero saber mesmo, você está conversando aí, está na sua hoje, você é voto vencido, só tem mulher aqui, como sempre o mundo é das mulheres, não é isso? Eu quero saber mesmo é como se coloca o pino intraradicular. Como é que se restaura, se reconstrói com pino. Então está na hora de você esclarecer isso para a gente. Vamos ser bem direto. Bem, professora, realmente é uma técnica excelente, né? Quando você está bem preparado, né, bem treinado, você executa isso de forma muito, muito tranquila. Existem duas técnicas, basicamente. Uma da cimentação direta do pino, onde é feita a desobstrução parcial desse conduto, né, remoção parcial do material endodôntico, né, cerca de 2/3 do comprimento da raiz, tá? É feita uma pequena adequação da anatomia interna do conduto, se houver necessidade, né, para a inserção do pino sem interferência, tá? E a cimentação direta desse pino. O tratamento do substrato, né, do dente, né, e também o tratamento do pino. Do pino com ácido fosfórico a 37% a título de limpeza desse pino, depois a aplicação do silano. E no dente ácido fosfórico, o sistema adesivo. Tá? E aí é feita a manipulação do cimento e a instalação do pino de forma imediata. E depois uma restauração de resina, né, uma reconstrução em resina. Essa técnica é excelente quando a gente vai trabalhar com restaurações diretas, né, para melhorar a retenção da restauração direta. Quando a gente vai trabalhar com perdas, né, de coroa, né, de coroa dental mais severas, a gente precisa realmente lançar mão de uma outra técnica, que é a anatomização ou customização desse pino com resina fotopolimerizável. Como é que a gente faz? A gente também faz a desobstrução parcial desse conduto, tá? É feito um isolamento da parte, né, do conduto e a gente faz a acomodação de resina fotopolimerizável ao redor do pino, coloca-se esse pino com resina dentro do conduto e faz a fotopolimerização inicial. Cerca de 2 a 3 segundos a gente polimeriza essa resina. Tá? Por que não pode ser mais? Senão ela vai fotopolimerizar completamente e não vai a gente vai ter dificuldade de remover esse pino. Então faz essa fotopolimerização inicial de 2 a 3 segundos, remove esse conjunto pino-resina, faz a fotopolimerização final fora do conduto, tá? Depois a gente lava bem, remove aquele isolante, faz o tratamento do dente com ácido fosfórico, com sistema adesivo, o tratamento da resina, a manipulação do cimento e a cimentação definitiva desse pino. Essa técnica para reconstrução, né, para aplicação em prótese fixa, ela é mais vantajosa, porque a distribuição de tensão é muito melhor com a anatomização do pino do que em relação à cimentação direta. Tá bom? Um outro detalhe bastante importante é com relação à desobstrução. Né? Essa desobstrução ela já pode vir feita, né, pelo endodontista, tá? E o protesista ou cirurgião dentista capacitado, ele fazia a cimentação do pino, tá? Ou o próprio endodontista, se ele tiver habilidade, né, tiver conhecimento, ele vai poder fazer a cimentação desse pino. Né? Então eu passo aqui a palavra para a professora Daniele para falar um pouco sobre a posição do endodontista em relação a essa técnica. Muito bem. É isso mesmo, Roberto.
O endodontista, quando ele está fazendo o tratamento endodôntico ou o retratamento endodôntico que seja, ele já está ali com o dente na mão, né? Já está com o dente isolado, ele já tem o comprimento exato do canal radicular, porque ele usou um localizador foraminal, ele não está se baseando apenas na análise radiográfica. Então, o fato dele já ter ganho aquela anatomia, de estar com aquele comprimento na mão, se torna muito mais fácil já aproveitar aquele momento da obturação do dente, que é um preenchimento desse comprimento todo do canal, e tirar justamente aquela porção que vai ser necessária para colocar o pino. Então, aproveitando o isolamento absoluto, e isso depende muito da comunicação entre o protesista e o endodontista. Se você me encaminha um paciente e diz, olha, Dani, já deixa pronto para colocar o pino, para mim não vai fazer nenhuma diferença, não é um trabalho a mais deixar isso pronto para ti. E aí com muito mais segurança, porque eu estou usando o microscópio, eu estou usando a lupa, eu tenho o comprimento exato do dente, eu estou com o dente isolado, então eu faço isso e te entrego isso de uma forma muito mais limpa, que a gente chama, entendeu? E em relação à cimentação dos pinos, aí depende muito do profissional. Eu digo assim, se o profissional fez uma capacitação, fez uma pós-graduação, sabe colocar um pino, tem todos os materiais necessários, e o protesista assim solicitar, aí sim cabe ao endodontista fazer essa cimentação do pino. Depende muito dessa comunicação. Se você não tem o material adequado, se você não tem o conhecimento técnico e científico para tal, é melhor que você não faça. A gente, né, a nossa ética profissional diz sempre isso, só vá até onde você tem segurança, para você poder proporcionar o melhor para o seu paciente. Gente, daí a importância, né, dessa inter-relação entre os profissionais, entre as especialidades, e eu só tenho a agradecer, principalmente a vocês por terem aceitado o convite, né, a você que está nos escutando, mais um programa, né, do Odonto em Casa, essa semana. Convido você a se inscrever aqui no nosso canal, né, FACPP do YouTube, tá? Que está aqui na tela para vocês. Convido, sim, a vocês a partilhar, a assistir, a ver, né? Para a gente já bateu as 1000 visualizações do nosso programa do Odonto em Casa. E isso tudo graças a vocês. Muito obrigado, boa noite, né? Muito obrigado. Vamos nos cumprimentar aqui através do pezinho. Podem levantar, vocês estão em casa, o programa já está acabando. Acabou. Roberto é meu vizinho, né? Do prédio da frente, fica só me dando tchau e diz quando é que eu vou fazer o programa. Eu disse, não, vamos marcar, vai ter a semana da prótese, a semana da endodontia, então a gente conseguiu linkar 2 vizinhos de prédio, tá? Para fazer isso aqui, ambos todos isolados, mantendo as condições de biossegurança, distanciamento, né? E a gente pôde foi muito bom, antes do programa, trocar aqui as experiências com vocês, esse momento que a gente está vivendo. Tchau, gente, até a próxima. Fiquem em casa, hein, pessoal? Fiquem em casa.